O presidente da bancada do Agro no Congresso, o deputado Pedro Lupion, protocolou nesta semana um pedido de urgência de um projeto de lei que proíbe a destinação de terras agrícolas produtivas para a reforma agrária. Esse pedido de urgência acontece depois de o Supremo Tribunal Federal ter decidido na semana passada que áreas produtivas, mas que não cumprem a função social, podem ser destinadas à reforma agrária. O julgamento do tema aconteceu no plenário virtual da Corte na última semana e deixou os agricultores bastante preocupados. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Lupion, conversou com a Jovem Pan News Paraná sobre o tema. Ele afirmou que a decisão do STF traz um sério risco à segurança jurídica. Vamos conferir. Nós fomos instados a legislar novamente sobre reforma agrária e direito de propriedade, dado o julgamento do Supremo Tribunal Federal na semana passada, em que eles relativizaram a propriedade produtiva e o uso social da terra. Os ministros entenderam que não basta a propriedade ser produtiva, ela precisa provar o uso social. Entendimento que sempre foi muito claro, tanto na Constituição quanto na Lei de Reforma Agrária, em 1993, que a propriedade por si só, sendo produtiva, ela já cumpre a sua função social. Relativizar esse conceito é fazer com que todos os produtores rurais, sendo produtores de fato, tendo áreas produtivas com altos índices de produtividade, estejam passíveis de desapropriação a bel prazer do governo que estiver no poder. É um risco gravíssimo à segurança jurídica dos nossos produtores e, infelizmente, é o modus operandi do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos, com mais de 3 ou 4 julgamentos contrários aos produtores rurais do Brasil, pensando justamente em relativizar o direito de propriedade. É um assinte, é algo absurdamente grave e que, através desse projeto do deputado Rodolfo Nogueira, a gente teria condições de legislar mais uma vez, deixando muito claro o conceito de propriedade produtiva, o conceito de uso social, fazendo com que a gente dê segurança aos nossos produtores. A partir do momento que a gente tenha os apoiamentos e as assinaturas necessárias para aquele tramite, aí cabe ao presidente da Câmara tomar essa decisão. O presidente Arthur Lira tem sido um bom aliado dos produtores rurais do Brasil, tem auxiliado bastante nas pautas do nosso setor aqui na Câmara dos Deputados, e eu acho que a gente pode sim conseguir avançar com esse requerimento de urgência para votar o projeto. Muito bem, obrigada, deputado Lupion, pelos esclarecimentos. A gente vai aprofundar o debate com o advogado especializado em agronegócio, Albenir Cherubini. Obrigada pela sua presença. O que mudou na prática com essa decisão do STF? Kelly, na verdade, essa previsão aí do que fez o Supremo foi interpretar o artigo 185 da Constituição, que traz uma salvaguarda dizendo que não são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a grande propriedade produtiva e a pequena e média propriedade, desde que o proprietário não tenha outro. Então, a decisão que diz que a produtividade deve ser compatibilizada com o cumprimento da função social da propriedade, algo que está previsto no artigo seguinte, que é o 186 da Constituição, mas não é uma matéria nova, digo aqui para os ouvintes, pois isso remonta desde 64, com o Estatuto da Terra, né? E esse dispositivo 185 eu tenho como um dos mais importantes que nós tivemos aí no agro brasileiro, porque ele promoveu um verdadeiro pacto pela produção, né? Graças a ele, a gente passa do primeiro ciclo do agrarismo para o segundo, que é quando a gente tem toda essa pujança do agronegócio brasileiro. Agora, quais são os critérios que vão ser usados para determinar se uma área tem ou não função social? Quem é que vai decidir isso, Albenir? Na verdade, existe a Lei 8629, que regulamenta o artigo 86 da Constituição. E dentro dos pressupostos que constam lá na Constituição, né, uma área, para ser considerada cumpridora da função social, ela tem que simultaneamente atender a questões de produtividade, de preservação do meio ambiente agrário e também aquelas questões sociotrabalhistas, né? E aí o que impacta essa decisão do Supremo é justamente que hoje a gente não tem uma regulamentação melhor dessa situação e dá margens aí para eventual ativismo judicial
e até mesmo abusos por parte do poder público, né? Especialmente do executivo. Aí abre uma questão de maior preocupação pelo seguinte, né? Por exemplo, a desapropriação para fins de reforma agrária é uma desapropriação em caráter de uma sanção a quem fez algo errado, né? Então, digamos que você tem uma violação das normas do meio ambiente agrário. Qual é o grau de violação que justificaria a abertura de um processo desapropriatório? Então, hoje a gente não tem um critério legal definindo isso, Kelly. Então, esse é o ponto de preocupação. Porém, eu gostaria de tranquilizar os produtores que cumprir a função social, eu acredito que a grande maioria dos produtores rurais já faz isso, né? A situação da produtividade, para vocês entendam assim, ela faz parte já, as propriedades no Brasil, em geral, são produtivas, né? Então seria muito difícil desapropriar hoje uma propriedade por critério econômico, né? Mas, porém, não adianta tu ter uma produtividade se tu fizer essa produção em desrespeito ao meio ambiente e até mesmo algumas situações de lesão grave à legislação trabalhista, né? Perfeito. Então, no geral, eu peço que os produtores fiquem tranquilos nesse aspecto. Perfeito. E quais são... Você está trazendo uma mensagem de tranquilidade, ela é muito bem-vinda. Nesse contexto em que o STF flexibiliza ou abranda os entendimentos em relação ao que é uma terra que pode ser destinada à reforma agrária, em linha com o que disse o deputado Lupion, que é o presidente da FPA, a minha pergunta é: qual é o risco mais importante que deve ser considerado hoje pela nossa audiência, se é que existe um risco grave na sua avaliação? Eu acho que a grande preocupação tem que ser as questões ambientais e também aquelas questões trabalhistas, né? Mas eu quero também lembrar que, segundo a nossa Constituição brasileira, segundo o direito agrário brasileiro, a produção é o grande valor, a produção agrária é o grande valor a ser resguardado, porque a política agrícola é uma política de Estado, não é uma política de governo, né? Então, por isso que os países têm políticas agrícolas que protegem seus produtores rurais, né? E é importantíssimo esse trabalho aí da Frente Parlamentar da Agricultura agora para trazer tranquilidade para quem está produzindo. Muito bem. Porque a gente precisa de segurança jurídica, Kelly. Com certeza. Albenir, uma última questão. Essa nova interpretação colocada pelo STF, ela pode aumentar, por exemplo, a condição para invasões de terras por parte de movimentos sociais? Olha, primeiramente eu digo que alguns movimentos aí... quando fazem isso, estão praticando crime, né? Então, já seria uma desculpa para cometer crimes, o que é inaceitável no Estado Democrático de Direito, porque ninguém está autorizado a fazer invasão de terra, até porque se tiver hipótese de desapropriação para fins de reforma agrária, existe o procedimento legislativo para isso, né? Tem que ter um processo com todo o direito à defesa, a recursos e tudo mais, e não pode pessoas alheias ao arrepio da legislação querer fazer isso, né? Por isso, mais uma vez, eu digo, temos que respeitar o direito de propriedade no país e também respeitar nossos produtores rurais. Muito bem. Albenir Cherubini, advogado especializado em agronegócio, obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre à Jovem Pan News. Muito obrigado, um abraço aí para os telespectadores. Obrigada, até a próxima.